Olá, estudante do 8º ano do Ensino Fundamental. Sou Mônica Couto, professora de Geografia. Durante esse período aí de aulas por esse canal de TV, temos conversado sobre alguns aspectos da geografia. Na última aula, a gente conversou sobre alguns conceitos que vão ser muito importantes a partir de agora para que a gente consiga estudar e compreender melhor os estados, nação, os países, os continentes e essas relações que esses países estabelecem entre si, como é que ocorre a apropriação desses territórios. Então, a nossa última aula foi uma possibilidade da gente construir esses conceitos, para então agora começarmos a conversar sobre os continentes e suas especificidades. Na aula de hoje, a gente vai dizer sobre a regionalização do continente americano. Um continente do qual o nosso Estado-nação, do qual o nosso país, Brasil, é parte. Mas antes da gente começar, o que a gente vai construir juntos, então, nessa aula? Na aula de hoje, nós vamos definir juntos o conceito de região. Ou seja, para regionalizar um território, eu preciso saber qual é o conceito que está por trás disso. Então, o que significa o conceito de região para a geografia? Nós vamos juntos identificar diferentes critérios de regionalizar. Ou seja, vamos pensar juntos como é que a gente elege um determinado critério para regionalizar, para separar, para classificar os países, considerando uma determinada característica. E juntos nós vamos descobrir também quais são as formas mais comuns de regionalizar o continente americano. Falaremos então de duas formas mais usuais para a regionalização do nosso continente. Antes da gente começar, eu te convido a analisar comigo 3 mapas mundi com diferentes temas. Lembre-se que os mapas na geografia, eles representam uma das nossas principais linguagens. Ou seja, o mapa na geografia é uma forma da gente espacializar todos esses fenômenos que a gente discute, tanto os fenômenos naturais quanto os fenômenos sociais, políticos, culturais. Então, vem comigo observar o primeiro mapa. Eu te dou uma outra dica. Observe 2 elementos desses mapas, o título e a legenda. Eles vão nos dar o indicativo do que esse mapa quer nos transmitir. O primeiro mapa, então, ele tem como título Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, em 2017. Eu não sei se você já se deparou com essa sigla, já comentaram com você sobre esse índice. O IDH, ele é um índice que pensa a qualidade de vida em um determinado território. Aqui, no caso, a gente está dizendo do IDH de países, mas o IDH pode ser feito até na escala do município aí onde você vive. Depois eu até te convido a pesquisar qual é o IDH do seu município, porque ele traduz algumas coisas para a gente. O IDH, então, ele é esse indicador que varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 0, mais complicadas são as condições de vida naquele país. Quanto mais próximo de 1, melhores são as condições de vida nesse país. E o que eles enxergam, o que eles avaliam para dizer que um país tem um IDH, por exemplo, médio? Que é o nosso caso de Brasil aí, que está colorido com um verdinho intermediário. Um verde aí meio que bandeira mesmo. O que eles consideram? Eles consideram 3 coisas. Eles consideram a expectativa de vida, ou seja, nascendo no Brasil, com as características naturais, culturais e econômicas, quantos anos em média esse brasileiro vai viver? E se ele nascer nos Estados Unidos, no Canadá,
na África do Sul, ele vai viver a mesma quantidade? Então, um dos índices dentro do indicador é a expectativa de vida. Um segundo índice é a escolarização, ou seja, qual é o grau de acesso à educação que essa população apresenta. E o terceiro está relacionado à distribuição da renda per capita, ou seja, por cabeça, em um determinado país. Então, observando o mapa aqui, a gente tem países de DH muito alto, alguns países da América do Norte, alguns países da Europa, Argentina e Chile estão figurando na América do Sul como países de DH alto, né? Então, observa o mapa, guarda essa informação. O nosso segundo mapa traz a distribuição de recursos hídricos em 2014. De novo, observe o título e a legenda e depois faça essa apreciação do mapa. Aqui, então, a gente tem o nível de potencialidade de água potável aí para a população nos países do mundo. E aqui eu chamo a sua atenção que está uma lógica de metro cúbico, ou seja, 1.000 litros por habitante por ano. Então, a gente consegue perceber que existem algumas áreas do planeta que têm o que a gente chama de estresse hídrico. Porque esses países que estão coloridos até um verde mais claro, e aí eu vou chamar a sua atenção para o México, são países que em alguma medida têm dificuldade de garantia dessa água tratada, né, potável para essa população. Pode ser por uma característica climática, e aí eu chamo a sua atenção, de repente, para as áreas de deserto. Olha a posição lá do continente africano. Os países onde o deserto do Saara, né, é um fenômeno natural na paisagem. Então, tem a ver com essa questão de disponibilidade da própria dinâmica da natureza, mas tem também um problema de poluição dessas águas. E o terceiro mapa é o de população urbana, em 2017. E aqui a gente tem o percentual de pessoas vivendo nas cidades. Então, quem está colorido de um lilás, de um roxo mais escuro, é onde a gente tem mais de 80% das pessoas vivendo nas cidades. Onde está tendendo para um arroxeado mais claro, tendendo para um rosinha bem suave, a gente tem áreas onde a população ainda reside, na sua maior parte, no campo. E aí eu te pergunto, depois de observar esses três mapas, eles estão regionalizados, né? Existe um critério que foi escolhido para a gente destacar que tem determinados países que têm um IDH médio, alto, muito alto, ou que tem grande parte da sua população vivendo na cidade, ou que, por exemplo, tem dificuldade com acesso à água. E aí eu te pergunto, a partir dos mapas, como é que a gente podia definir, então, esse conceito que vai ser tão importante para nós, que é a região? Eu começo te dizendo que o conceito região, ele é um conceito muito amplo e dá para a gente fazer referências variadas, em variadas escalas, em variadas áreas de conhecimento e até mesmo as profissões, né? Então, por exemplo, na psicologia, a gente pode pensar na região cerebral. Olha como que a escala se aproxima, né, de uma parte do nosso corpo, mas a gente pode pensar a lógica da região, então, na perspectiva da geografia, que é essa perspectiva do território, da ocupação desse território, da caracterização desse território. Então, aqui a gente está dizendo para a geografia de uma porção do território que apresenta características semelhantes que são passíveis de serem agrupadas quando a gente faz a escolha de um critério ou de uma forma de classificar. Então, a regionalização, ela pode seguir
alguns critérios. E vamos juntos tentar associar esses critérios àqueles representados nos 3 mapas mundi que a gente observou? Critério natural. Então, a gente está dizendo de características semelhantes que determinadas regiões do mundo apresentam. Então, a gente poderia dizer, por exemplo, das áreas de vegetação arbustiva, ou de vegetação florestal, ou de vegetação rasteira, e aí a gente poderia fazer o agrupamento de alguns biomas. E aí eu já chamo a sua atenção. O nosso mapa de recurso hídrico, de disponibilidade de recurso hídrico, ele é um mapa que o critério utilizado foi o natural. E aí a gente pode ter mapas que representam regiões econômicas associadas ao PIB, ao Produto Interno Bruto, a tudo que é produzido naquele lugar. A quantidade de indústria e o potencial dessas indústrias. A gente pode ter os mapas políticos, que são os mais comuns, que são aqueles que apresentam tanto a divisão político-administrativa mesmo dos territórios, né, nas diferentes escalas de estado, de país, de município. A gente tem uma forma de regionalizar que pode ser por critérios sociais, e aqui eu chamo a sua atenção, né? Os nossos 2 mapas, eles abordam critérios sociais, porque os nossos outros 2, a gente disse do IDH, a gente disse do Índice de Desenvolvimento Humano, que toca diretamente as condições sociais de um determinado lugar. E a gente disse também da população urbana. Então, a gente está dizendo de como se distribui essa população mundial. Esses mapas, eles podem ter, essa regionalização, ela pode abordar critérios culturais. Então, de repente, a gente pode fazer a regionalização pensando as matrizes religiosas. A gente pode fazer a regionalização pensando os grupos étnicos. E a gente ainda pode pensar outras formas de regionalizar, dependendo daquele estudo que a gente está fazendo e do levantamento que a gente está fazendo da nossa região. A gente pode, de repente, fazer uma regionalização pensando o Covid, por exemplo, no nosso estado, e pensando aí pelo número de casos. Isso acontece muito. Você se depara com esses mapas quase que todos os dias nos nossos noticiários. Então, é possível que nós mesmos, enquanto estudantes, a gente crie critérios de regionalizar para representar um determinado fenômeno. E aqui a gente chega, então, depois que construímos o conceito, em pensar quais são, então, as formas de regionalizar o continente americano. Como eu disse, a gente tem 2 formas mais usuais e são sobre elas que a gente vai tratar. A gente tem uma divisão da América, uma regionalização da América, que toca por um critério que é geográfico, ou seja, um critério que leva em consideração a localização. Pensando os nossos paralelos, a linha do Equador, o Trópico de Câncer, de Capricórnio e os círculos polares, a América, então, ela foi dividida em 3, né? A América do Norte, a América Central e a América do Sul. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre cada uma dessas divisões. E tem um outro critério que a gente utiliza também para regionalizar o continente americano, que é um critério que diz sobre a história, a cultura e a socioeconomia. Você já deve ter ouvido falar que existe uma forma de regionalizar que tem a ver com a colonização, ou seja, tem a ver com aqueles povos que descobriram, vamos dizer que acharam, porque aqui já tinha muitas outras etnias vivendo nesse território da América, não só no Brasil, mas no continente americano como um todo, mas é uma regionalização que está associada a isso. A gente não diz mais que ela é simplesmente por colonização, porque vão ter algumas características que vão gerar uma exceção, então a gente acaba não dizendo que é colonização.
Então, vem comigo compreender um pouco dessa divisão que o critério é localização e é um critério geográfico. Temos, então, a América do Norte, formada por Canadá, Estados Unidos, México, Alasca, território, norte-americano, e a Groenlândia, um território, uma possessão da Dinamarca no continente americano, formando, então, aí a América do Norte. E olha, como a gente tem os países de grande extensão, eles configuram 55% de todo o nosso território. E aí eu te chamo para dar atenção especial a essa partezinha central, que às vezes deve ter ficado até difícil de observar aí. Mas é o que a gente chama de América Central, que tem só 2% de terra desse grande território que é o continente americano. E essa porção, ela é dividida em duas. Essa estreita faixa de terra que liga a América do Sul à América do Norte, a gente chama de istmo. E aqui a gente tem um conjunto de ilhas que a gente comumente chama de Caribe ou de Antilhas. E a América do Sul, região onde está localizado o Brasil, 12 países independentes, mais a Guiana Francesa, que é uma possessão da França em território da América do Sul. E aí, eu te convido a observar comigo agora a outra forma de regionalizar, que dissemos que está associada à cultura, à história e às características socioeconômicas. Aqui a gente tem uma América agora dividida em duas. A gente tem uma América que a gente chama de anglo-saxônica e uma América que a gente chama de latina. E tem muito a ver, principalmente, com os povos que chegaram, enfim, que descobriram, que acharam, que colonizaram esse território. Estados Unidos e Canadá, então, vão ter a língua inglesa, salve o Canadá, que tem uma porção do país que fala o francês, o Quebec, a província do Quebec. No Canadá, então, a gente tem duas línguas, mas ganhou o nome de anglo-saxônica em função disso. E a América Latina tem a ver com portugueses e espanhóis, embora a gente tenha algumas exceções. Na Jamaica, por exemplo, se fala a língua inglesa e mesmo assim a Jamaica, uma ilha aí da América Central, é considerada a América Latina. Vamos discutir nas próximas aulas um pouco mais sobre essa divisão aí em anglo-saxônica e em latina. E aí eu te chamo só para pensar que era um território onde tinham muitos povos indígenas. E esses povos indígenas até hoje eles lutam pelo seu reconhecimento. Esse mapa traduz um pouco isso. E aí, já chegando, já caminhando para o fim, eu te chamo a analisar comigo bem rapidinho essa charge que fez uma forma de regionalizar o mundo aí. E que tipo de regionalização seria essa? Se você olha, o mapa ele está ao contrário para abrigar, então, esses sujeitos, esses personagens. A gente tem uma regionalização aí do mundo em desenvolvidos e emergentes em desenvolvimento. A gente tem aqui uma regionalização que pensa a divisão do mundo aí em países que dominam a produção da tecnologia e países que vivem dessa possibilidade da produção da matéria-prima. Brasil estaria nessa parte de baixo aí, pensando na segunda imagem, não na parte de baixo, mas na segunda imagem, a gente ainda tem um grande potencial pensando os produtos primários, e os Estados Unidos na porção aí que está acima, onde a gente tem a tecnologia. Então, na aula de hoje, comigo aqui, você viu que regionalizar é agrupar territórios escolhendo um determinado critério. E saiba que você também é capaz de regionalizar. Basta escolher o critério que mais lhe interessar. A regionalização ela pode ser feita pensando aspectos econômicos, naturais e culturais. O continente americano é comumente regionalizado,
tanto pensando a localização, quanto pensando os fatores históricos. E aí, explore essas considerações que fizemos, pesquise o IDH do seu município e até a próxima aula.